respeita quem sabe se posicionar. Existe uma dor silenciosa que poucos admitem. É a dor de falar e perceber que ninguém realmente ouviu. Você já sentiu isso? Você explica, justifica, argumenta, mas no fundo sente que precisa implorar para ser levado a sério. E o pior não é a rejeição, é a sensação de invisibilidade. A verdade é dura. O mundo não responde ao desespero, o mundo responde à convicção. Quando alguém fala tentando convencer, transmite insegurança. Quando alguém fala com clareza interna, transmite autoridade, mesmo em silêncio. Muitos acreditam que comunicação persuasiva é falar bonito. Não é. É falar com alinhamento interno. Se por dentro existe dúvida, sua voz treme. Se por dentro existe carência, suas palavras imploram. Se por dentro existe medo, sua postura denuncia. Mas quando existe decisão, não é preciso elevar o tom. Salomão ensinou algo poderoso. O coração do sábio instrui a sua boca. Percebe? A boca não lidera. O coração lidera. Se você não se posiciona internamente, nunca se posicionará externamente. Pare de tentar impressionar. Comece a decidir. Decida quem você é. Decida o que aceita. Decida o que não tolera. O mundo testa quem não tem posição definida. E aqui está algo que poucos dizem. Pessoas inseguras falam demais. Pessoas seguras falam o necessário. A partir de hoje, antes de abrir a boca, pergunte a si mesmo: estou falando para convencer ou estou falando porque já decidi? Essa mudança altera tudo. O erro fatal de reagir emocionalmente. A maioria das pessoas não fala, ela reage. Alguém critica, você responde na hora. Alguém provoca, você retruca. Alguém discorda, você eleva o tom. E depois, há arrependimento. A comunicação impulsiva é filha da falta de domínio interno. Os antigos estoicos ensinavam algo simples e devastadoramente poderoso. Você não controla o que acontece, mas controla a forma como responde. É nesse intervalo que mora o poder. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e nesse espaço está sua liberdade. Quando você reage, entrega sua mente. Quando você escolhe responder, assume o controle. Salomão declarou: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Não é apenas sobre falar menos, é sobre preservar sua energia. Cada reação impulsiva enfraquece sua autoridade. Imagine alguém que nunca se altera, nunca se desespera, nunca perde o eixo. Você automaticamente respeita essa pessoa. Por quê? Porque estabilidade emocional transmite força. A maioria perde oportunidades não por falta de capacidade, mas por falta de autocontrole verbal. Se quer falar de forma inteligente, aprenda primeiro a suportar o silêncio interno. Respire antes de responder. Observe antes de reagir. Escolha antes de falar. Sua paz vale mais que sua necessidade de estar certo. E quando você domina sua emoção, suas palavras começam a ter peso. Tópico 3. O poder do silêncio estratégico. Vivemos na era do excesso de palavras. Todos opinam, todos discutem, todos querem provar algo, mas poucos sabem usar o silêncio. Silêncio não é fraqueza, silêncio é cálculo. O silêncio cria mistério, o mistério cria atenção, a atenção cria poder. Quando você fala o tempo todo, dilui sua influência. Quando fala apenas no momento certo, cada palavra se torna valiosa. Salomão ensinou: até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio. Observe isso. Se até o tolo parece sábio em silêncio, imagine o impacto de um homem consciente que escolhe quando falar. O silêncio permite que você observe padrões. Permite que perceba inseguranças alheias. Permite que identifique oportunidades. Enquanto os outros estão ocupados tentando impressionar, você está analisando. Isso é vantagem estratégica. Existe algo ainda mais profundo. Quando você aprende a silenciar externamente, começa a escutar internamente.
E quem se escuta, se entende. E quem se entende, fala com clareza. Pare de competir por atenção. Comece a controlar sua presença. Entre em um ambiente e fale menos do que o esperado. Olhe mais do que o normal. Ouça com intensidade. Você perceberá algo curioso. As pessoas começam a buscar sua opinião, porque o silêncio gera valor. E quando você finalmente falar, que seja com intenção. A mente antes da boca. Toda palavra nasce invisível. Antes de ser som, ela foi pensamento. Antes de ser pensamento, foi crença. Se sua comunicação está fraca, não é a sua voz que precisa mudar, é a sua mente. Muitos tentam treinar oratória sem treinar convicção. Tentam melhorar o discurso sem melhorar a identidade. Mas comunicação persuasiva começa no invisível. Se você se enxerga pequeno, falará pequeno. Se você se enxerga inseguro, falará pedindo permissão. Se você se enxerga incapaz, suas palavras carregarão dúvida. A mente é o leme. A boca é apenas o reflexo. Salomão declarou: do fruto da boca cada um se farta, e dos renovos dos seus lábios se satisfaz. Isso revela algo profundo. O que sai da sua boca retorna para você. Palavras moldam percepção. Percepção molda oportunidades. Oportunidades moldam destino. Antes de qualquer reunião, conversa difícil ou decisão importante, pergunte: o que estou acreditando sobre mim agora? Porque essa crença vai atravessar sua voz. Comunicação inteligente não começa no momento da fala. Começa no momento da preparação mental. Visualize-se falando com calma. Visualize-se sendo ouvido. Visualize-se transmitindo clareza. O cérebro não distingue totalmente imaginação vívida de experiência real. Quando você ensaia mentalmente, cria familiaridade. E familiaridade reduz medo. Mude a mente. A boca seguirá naturalmente. A lei da intenção definida. A maioria fala sem saber exatamente o que quer. E quem não sabe o que quer, transmite confusão. Você já percebeu como algumas pessoas entram em uma conversa e parecem ter uma direção clara? Elas não falam para preencher silêncio, falam para mover algo. Isso é intenção definida. Antes de abrir a boca, pergunte: qual é o objetivo dessa fala? Convencer, inspirar, negociar, encerrar, posicionar? Quando a intenção é clara, as palavras se alinham. Quando a intenção é difusa, a comunicação perde força. Pessoas que dominam a persuasão sabem exatamente qual resultado desejam antes mesmo de iniciar o diálogo. Elas falam com propósito. Sem propósito, você fala demais. Com propósito, você fala o necessário. Salomão ensinou: o coração do justo medita o que há de responder. Medita. Isso implica reflexão prévia, planejamento interno. Não é manipulação, é direção. Se você deseja crescimento financeiro, profissional ou relacional, precisa aprender a alinhar intenção com fala. E aqui começa algo ainda mais profundo. Não basta saber o que falar, é preciso saber para onde você está indo. E isso nos leva ao próximo ponto. Talvez o mais decisivo de todos: 5 objetivos claros e a visualização da conquista. Pare por um instante. Grande parte da sua insegurança ao falar vem da falta de direção na vida. Quem não tem metas claras, fala como quem está perdido. Quem tem metas definidas, fala como quem está construindo. Agora eu quero que você faça algo sério. Defina 5 objetivos de curto prazo, não vagos, claros. Podem ser financeiros, profissionais, físicos, espirituais, mas precisam ser específicos. Agora feche os olhos por um momento. Visualize cada um deles já concluído. Veja o ambiente. Veja as pessoas ao redor. Veja seu rosto. Sinta a emoção. Sinta o alívio. Sinta o orgulho silencioso. Sinta a transformação interna. Agora algo ainda mais poderoso. Agradeça antes de acontecer. Agradeça como se já tivesse recebido.
Gratidão antecipada alinha mente e emoção sustentada cria convicção. Salomão declarou: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não é passividade, é confiança alinhada com ação. Quando você mentaliza a conquista, seu comportamento começa a se ajustar. Sua postura muda, seu tom muda, sua energia muda. Você começa a falar como alguém que está construindo algo real, porque está. Todos os dias, visualize-se alcançando esses 5 objetivos. Veja-se conseguindo, veja-se sendo capaz, veja-se sustentando a conquista. A mente começa a aceitar essa identidade, e quando a identidade muda, a comunicação se transforma. Você deixa de falar como quem deseja, passa a falar como quem está a caminho. E isso muda completamente a forma como o mundo responde a você. A frequência emocional das palavras. Palavras não são apenas sons, elas carregam energia. Você já percebeu como 2 pessoas podem dizer a mesma frase e causar impactos completamente diferentes? Uma fala e você sente força, outra fala e você sente insegurança. Por quê? Porque não é apenas o que é dito, é o estado emocional por trás. Salomão ensinou algo que atravessa séculos. A morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é metáfora poética, é uma lei prática. Palavras repetidas constroem crenças. Crenças constroem identidade. Identidade constrói destino. Se você vive dizendo que está cansado, derrotado, azarado, seu cérebro começa a aceitar isso como verdade. E sua postura acompanha. Agora imagine o oposto. Imagine alguém que, mesmo diante da dificuldade, escolhe declarar força, escolhe declarar aprendizado, escolhe declarar crescimento. Não é ilusão, é direcionamento mental. Comunicação persuasiva começa na autocomunicação. Como você fala consigo mesmo quando ninguém está ouvindo? Você se critica, se diminui, se sabota, ou você se fortalece? A energia que você cultiva internamente ecoa externamente. Antes de qualquer conversa importante, alinhe sua emoção. Respire fundo, endireite a postura. Visualize seus objetivos já concluídos. Sinta gratidão. Quando você fala nesse estado, suas palavras carregam presença, e presença persuade mais que argumentos. Pare de falar como vítima. Existe um padrão invisível que destrói a autoridade. A narrativa de vítima. Preste atenção nas conversas ao seu redor. Muitos falam sempre sobre o que fizeram com eles, sobre o que perderam, sobre o que não receberam. E quanto mais repetem essa história, mais ela se fortalece. A vitimização pode gerar empatia momentânea, mas destrói respeito a longo prazo. Quando você assume a posição de vítima, entrega seu poder. Os estoicos ensinavam algo simples. Você pode não controlar o que acontece, mas controla o significado que atribui. Se alguém falha com você, isso pode ser rejeição ou pode ser redirecionamento. Se algo dá errado, pode ser derrota ou pode ser treinamento. Salomão declarou: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Isso fala de discernimento. Discernimento é responsabilidade. Pare de repetir histórias que reforçam sua limitação. Comece a contar a história do aprendizado. Quando alguém perguntar sobre uma dificuldade, responda com crescimento. Quando falarem sobre um erro, responda com evolução. Isso muda completamente a percepção das pessoas sobre você. E mais importante, muda sua percepção sobre si mesmo. Quem fala como vítima, transmite fragilidade. Quem fala como aprendiz, transmite força. Escolha qual identidade você quer sustentar. Comunicação é energia, não apenas som. Você pode dominar todas as técnicas de persuasão, mas se sua energia estiver desalinhada, nada funciona. As pessoas sentem incoerência. Elas percebem quando alguém fala algo que não vive.
percebem quando existe insegurança por trás da máscara. Comunicação verdadeira começa no corpo. Postura ereta, olhar firme, movimentos controlados. Mas acima disso, começa na coerência interna. Se você diz que acredita em si, mas duvida por dentro, o corpo denuncia. Se você fala sobre metas, mas não age, sua voz perde peso. Por isso, os 5 objetivos que você definiu são essenciais. Quando você tem direção clara, sua presença muda. Você entra em um ambiente diferente, não busca aprovação, não compete por atenção. Você ocupa espaço. Salomão ensinou: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O tesouro interno transborda. Se o coração está cheio de medo, o medo sai. Se está cheio de convicção, a convicção sai. Agora visualize algo. Imagine-se entrando em uma sala importante. Você sabe exatamente quem é, sabe seus objetivos, sabe que está construindo algo maior. Você respira com calma, olha nos olhos, fala pausadamente. As pessoas não sabem explicar, mas sentem segurança em você. Isso é energia alinhada, e energia alinhada não precisa gritar. Agora chegamos à fase decisiva. Aqui, tudo se consolida. Aqui, você deixa de aprender e começa a se tornar. Falar pouco e dizer muito. Existe um erro silencioso que enfraquece qualquer comunicação. Excesso. Explicar demais, justificar demais, argumentar demais. Quanto mais você tenta convencer, menos impacto causa. Palavras em excesso diluem a autoridade. Pessoas verdadeiramente influentes não precisam provar o tempo todo. Elas afirmam com clareza e param. Existe poder na pausa. Quando você termina uma frase e sustenta o silêncio, cria tensão positiva. As pessoas refletem, absorvem, sentem o peso do que foi dito. Mas para falar pouco e dizer muito, é preciso clareza interna. Se você não tem certeza do que pensa, falará em círculos. Se você não tem direção, usará palavras como muletas. Salomão ensinou: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Moderação não é fraqueza, é domínio. Comece a eliminar palavras desnecessárias. Seja direto, seja calmo, seja intencional. Uma frase firme vale mais do que um discurso ansioso. E quando você fala apenas o essencial, cada palavra se torna memorável. Gratidão antecipada como arma mental. Agora voltamos aos seus 5 objetivos. Você já visualizou cada um concluído? Já sentiu a emoção da conquista? Mas existe um nível ainda mais elevado. Gratidão antes da materialização. A maioria das pessoas só agradece depois que recebe. Mas quem deseja transformar a própria mente, aprende a agradecer antes. A gratidão antecipada muda sua frequência emocional. Quando você agradece como se já tivesse conquistado, seu cérebro começa a operar na lógica da realização, não da escassez. Você passa a agir como alguém que está a caminho da vitória. Sua postura muda, seu olhar muda, sua comunicação muda. Salomão declarou: o coração alegre aformoseia o rosto. Quando existe alegria interna, o rosto revela. E quando o rosto revela, a voz confirma. Imagine acordar todos os dias e, antes de qualquer preocupação, agradecer pelos 5 objetivos como se já fossem realidade. Sinta a paz, sinta a confiança, sinta a estabilidade. Essa prática fortalece sua identidade, e identidade fortalecida gera fala firme. Você deixa de falar como quem precisa provar, passa a falar como quem já acredita. E isso transforma completamente a forma como o mundo responde. Visualize-se vencendo antes da batalha. Grandes líderes vencem primeiro na mente, antes da reunião, antes da negociação, antes da conversa difícil. Eles se veem conseguindo. Não é fantasia, é preparação neural.
Agora imagine uma situação que normalmente gera ansiedade em você. Talvez uma apresentação, uma conversa sobre aumento, uma decisão importante. Visualize-se entrando nesse cenário com calma absoluta. Veja sua postura firme, ouça sua voz estável, perceba o respeito no olhar das pessoas, sinta a segurança. Quanto mais detalhada a visualização, mais real ela se torna para o cérebro. E quando o momento real chega, você já esteve ali antes. Salomão ensinou, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Sua autoimagem determina sua atuação. Se você se vê falhando, seu corpo responde com tensão. Se você se vê vencendo, seu corpo responde com alinhamento. Treine sua mente diariamente. Visualize seus 5 objetivos concluídos. Visualize conversas fluindo com naturalidade. Visualize respeito sendo conquistado. E então agradeça antes. Haja como se já estivesse se tornando. Fale como quem está em processo de conquista. A sabedoria antiga aplicada à vida moderna. A comunicação inteligente não é novidade. Ela sempre foi sinal de sabedoria. Salomão declarou: o sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Perceba isso. Doçura não é fraqueza, é equilíbrio. Você pode ser firme sem ser agressivo, pode ser direto sem ser rude, pode ser estratégico sem ser frio. A verdadeira persuasão combina clareza e serenidade. Em um mundo acelerado, quem fala com calma se destaca. Em um ambiente caótico, quem responde com equilíbrio se torna referência. Você não precisa elevar o tom para elevar sua influência. Precisa elevar sua consciência. Quanto mais domínio interno você desenvolve, menos esforço precisa fazer para ser ouvido. A sabedoria antiga permanece atual porque a natureza humana não mudou. As pessoas continuam buscando segurança, continuam admirando estabilidade, continuam respeitando quem transmite convicção tranquila. Torne-se essa presença. Você não precisa falar alto, precisa falar certo. Muitos confundem intensidade com impacto. Falar alto não é falar com autoridade. Interromper não é liderar. Impor não é persuadir. Autoridade real é silenciosa. Ela nasce da coerência entre pensamento, emoção e palavra. Se você pensa com clareza, sente com equilíbrio e fala com intenção, sua comunicação se torna poderosa. Mas se existe conflito interno, isso transparece. Por isso tudo começa na mente. Por isso, os 5 objetivos são fundamentais. Eles criam direção. Direção cria identidade. Identidade cria voz firme. Você não precisa competir por espaço. Precisa ocupar o seu. E quem ocupa o próprio espaço não pede permissão. Apenas se posiciona. A transformação final. Agora imagine sua vida daqui a alguns meses. Você acorda com clareza, tem metas definidas, visualiza conquistas diariamente, agradece antes de receber. Você entra em ambientes com postura diferente, fala menos, ouve mais, responde com intenção. As pessoas começam a perceber, algo mudou. Você não está mais reagindo impulsivamente, não está mais falando como vítima. Não está mais buscando validação, você está construindo. Salomão declarou: o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Transformação é progressiva. Hoje você decide alinhar mente e palavra. Amanhã percebe mudança na postura. Depois, percebe mudança nas respostas. Depois, percebe mudança nos resultados. Comunicação inteligente não é apenas técnica, é identidade, é domínio interno, é clareza. Agora eu quero que você faça algo simples. Comente quais são os 5 objetivos que você decidiu criar. Escreva como se já estivesse vivendo cada um deles. Declare com convicção. E se este conteúdo fez sentido para você, se trouxe clareza e direção, inscreva-se no canal. Aqui, nós não ensinamos apenas a falar melhor, ensinamos a pensar melhor.
E quem pensa melhor, vive melhor. A sua vida muda quando suas palavras deixam de ser impulsivas e passam a ser intencionais. E tudo começa agora. O legado das suas palavras. Pare por um instante e olhe para dentro de si. Cada palavra que você disse hoje, cada pensamento que você alimentou, cada visualização que você praticou, já começou a moldar quem você se tornará amanhã. A vida não espera por indecisos. O mundo não respeita o que você poderia ter dito, mas o que você realmente disse e demonstrou com presença e convicção. Salomão nos lembra: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Você planeja, você define, você visualiza, mas cada passo só se concretiza quando suas palavras, suas ações e seu ser interno caminham juntos. Imagine a versão de você que não é mais refém do impulso, do medo ou da insegurança. Imagine a versão de você que fala com propósito, que escuta antes de julgar, que transmite confiança sem precisar provar nada. Essa versão já existe dentro de você, sempre existiu. O que falta é coragem para trazê-la para fora. Então faça deste momento um marco. Respire fundo. Sinta gratidão pelo que está por vir, mesmo antes de receber. Sinta a força da sua identidade se consolidando a cada palavra que escolhe. O poder da sua comunicação não está nas técnicas que você aprendeu. Está na consciência que você cultiva, no respeito que você tem por si mesmo e no compromisso de alinhar pensamento, emoção e palavra. A partir de hoje, cada conversa que você tiver será um reflexo de quem você realmente é. Cada palavra, uma semente plantada no mundo. Cada gesto, um testemunho silencioso de sua transformação. E lembre-se, você não está apenas aprendendo a falar melhor. Você está aprendendo a viver com mais presença, mais clareza e mais propósito. Que essa prática seja diária, que a gratidão seja constante, que sua visualização se transforme em realidade. E quando o mundo ouvir você, ouvirá algo maior do que palavras. Ouvirá a pessoa que você decidiu se tornar.